Novidades no mercado da bola do Fluminense, tricolor interessado em zagueiro da Série A do Brasileirão, alvo do Fluminense nessa janela, atraindo o interesse do futebol europeu, vai aumentar a concorrência por esse reforço e também tem algumas declarações importantes do Renato Gaúcho na coletiva após a vitória contra o Fortaleza. Ele falou da minutagem que o Lima recebe, da falta de minutagem do John Kennedy, falou também sobre o aproveitamento de Paulo Henrique Ganso nesse elenco e também sobre o Davi Schwindt, que mais uma vez foi titular e fez uma partida segura jogando ali na zaga tricolor. Então, ó, tem muita informação do Flusão nesse vídeo aqui pra você, tricolor, ligadinho aqui na Central. Desde já, eu te convido a deixar o like nesse vídeo, é sempre muito importante, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que a Central posta e ativar o sininho para o YouTube sempre te notificar e você não perder nada. Combinado? Vamos soltar a vinheta e começar a falar das notícias do Flusão. Fluminense mira a contratação de zagueiro do Corinthians. Essa informação quem traz pra gente é o jornalista Jorge Nicola e, de acordo com ele, o Fluminense é um dos clubes interessados em contratar o zagueiro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique está em final de contrato com o Timão, o vínculo dele se encerra no final de 2025 e até o momento não chegou a um acordo pela renovação do seu contrato. Além do Fluminense, o Grêmio também busca a contratação do jogador, então é mais um concorrente nessa briga. Apesar do interesse do Fluminense e do Grêmio, a tendência e o desejo do Gustavo Henrique é de renovar o contrato lá no Parque São Jorge. O vínculo dele vai até o final desse ano, mas o jogador tem o desejo de estender e permanecer por lá no Timão. Já tinha saído uma informação nesse sentido antes lá do GE, salvo engano, e naquela altura eles falavam do interesse do Flu, mas que não conseguiu avançar nessas negociações justamente por conta do desejo do Gustavo Henrique de renovar com o Corinthians. Só que ali existia um impasse, né? O Gustavo Henrique queria, para renovar o contrato, que o Corinthians pagasse as luvas que deve ao jogador. E o Corinthians queria que o jogador renovasse para que pagasse as luvas. Então, estava nesse imbróglio. Até o momento não houve a renovação de contrato. E é um nome, claro, que surge aí no mercado. É um zagueiro consolidado, jogou no Santos, se destacou muito, saiu, voltou para o Brasil para jogar no Flamengo, aí já por lá não teve tanto destaque. Foi de novo para o exterior e agora retornou ao Brasil para jogar no Corinthians. Tem sido, inclusive, o capitão do Timão nesse ano de 2025. Mais uma opção para o Fluminense ali na defesa. A gente sabe muito bem que o Fluminense está praticamente acertado já com o Igor Rabelo, né? Falta apenas ali os exames médicos e a assinatura de contrato. O jogador é aguardado amanhã aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, isso foi uma informação trazida em primeira mão pela Central Fluminense de que o Igor Rabelo chegaria somente nessa segunda. Tinha expectativa dele chegar na sexta para poder fazer os exames e tudo mais e estar apto para poder ser relacionado contra o Fortaleza, mas isso acabou não acontecendo. Ele vai chegar amanhã, segunda-feira, e deve ser reforço do Flu, mas para além do Igor Rabelo, o Fluminense ainda busca no mercado da bola mais uma contratação para a zaga. O entendimento interno é de que o Igor Rabelo é um zagueiro que vem para compor o elenco, mas o Fluminense quer um zagueiro para chegar e jogar, ser titular. A gente sabe que o Thiago Silva é o 0-1 ali da posição, para mim o melhor zagueiro da América do Sul, mas tem suas questões físicas, não atua em todos os jogos e tudo mais, faz dupla com o Freitas. Então, o Fluminense entende que precisa de um zagueiro para chegar e jogar, seja para ser dupla do Thiago Silva quando ele estiver saudável, ou dupla do Freitas quando o Thiago Silva não puder jogar por qualquer motivo. Então, o Gustavo Henrique, de acordo com o Jorge Nicola, é um zagueiro na mira do tricolor. E falando de zaga, o Renato Gaúcho falou na coletiva sobre o aproveitamento do Davi Schwindt, moleque de Xerém, que jogou titular contra o Bahia e jogou também ontem contra o Fortaleza. Vamos ver aqui o que o Renato falou. Eu tenho um vídeo para colocar na tela para vocês. É um jogador que tenho acompanhado ele, eu tenho lapidado ele durante os treinamentos, tenho conversado com ele, trocado ideias, não porque ele jogou esses últimos 2 jogos, também, lógico, mas desde que eu cheguei no Fluminense, eu vejo característica nele. É um bom jogador, um bom menino, trabalhador, mais um jogador prato da casa, que quando eu coloquei ele para jogar contra o Bahia, eu falei para ele, pode ir tranquilo, faz exatamente o que você tem feito nos treinamentos, dei alguns conselhos para ele. Ele entrou, entre aspas, num jogo muito perigoso, lá contra o Bahia, estava sem ritmo de jogo e deu conta do recado.
E eu dei os parabéns para ele, tanto para ele como para o Fidelis, 2 garotos que jogaram lá e foram muito bem. Hoje, novamente, ele entrou, jogou bem e nos ajudou de novo. Então, isso é importante quando eu falo para os jogadores, eles têm que estar preparados, independente da idade, independente da posição, o jogador tem que treinar forte para poder jogar forte, porque a qualquer momento qualquer um deles pode ser chamado para jogar. E os garotos estavam preparados. E eu botei para jogar sem medo nenhum. E foram bem tanto lá na Bahia, como hoje, novamente, o Davi, entendeu? Eu falei lá para vocês, lá depois do jogo do Bahia, e o Fluminense ganhou mais 2 jogadores. Mais 2 jogadores que o torcedor pode ver que a gente pode contar com eles. Então a declaração do Renato, né, ele volta a falar, como ele já tinha dito no jogo do Bahia, que ganhou 2 jogadores, falando justamente do Davi Schwindt e do Júlio Fidelis. Eu achei ali naquele jogo contra o Bahia, principalmente o Júlio se destacando bastante. O Davi eu acho que fez uma partida ok, né? E novamente agora contra o Fortaleza, não achei que foi aquela partidaça e tal, mas mostrou ser um jogador útil ali a nível de elenco para o Fluminense. E aí a grande questão aqui no que o Renato fala, que eu particularmente estranho, é o seguinte: o Davi tá no profissional do Fluminense desde o começo do ano. Ele foi titular naqueles 2 primeiros jogos com o Marcão, ao lado do Manuel na zaga. Então ele já tá ali treinando, né? Ele é um jogador que já tem 21 anos, então ele não desce pro sub-20, porque não tem mais idade para tal. Tá ali treinando. E é um cara que, assim, foi receber chances com o Renato somente agora. Não estou dizendo que ele deveria ser titular, que ele deveria estar sempre participando, mas teve alguns momentos que o Fluminense estava com escassez de opções na zaga e o Davi não era sequer cogitado para ser relacionado. Ele foi relacionado agora porque a gente estava com mais escassez ainda no setor. Mas aí o Renato fala que está lapidando o jogador, que está observando e tal. Sinceramente, eu não gosto nem de dizer isso aqui assim, porque, pô, parece que eu estou duvidando do cara. Exatamente, é um pouquinho. Mas eu acho que é um pouco de papo ali do treinador, né? Ah, tô lapidando ele, já via grandes qualidades. Acho estranho, porque o cara não ia nem pro banco de reserva do Fluminense, não era nem cogitado, não viajou para os Estados Unidos com a delegação tricolor. O Isaac, o Riquelme e o Wallace Davi viajaram, apesar de não fazerem parte da relação. O Lavega, que nunca entra, o Lescano, que entra muito pouco, que a galera vem cobrando, né, maior participação nos jogos. Esses caras viajaram para os Estados Unidos. O Davi Schwindt nem isso. Então, assim, eu acho um pouquinho, né, de migué agora que o treinador dá, depois que tá dando, entre aspas, certo. Né? Não dá nem para cravar que tá dando certo. Foram 2 jogos do jogador, os 2 jogos do Fluminense foi vazado. Isso eu não tô falando diminuindo o atleta não, tá? Eu acho até que ele tem potencial, é um cara que pode sim agregar. Sinceramente, analisando o Davi Schwindt, não é um jogador que eu olho e falo, pô, ele tem um potencial para ser o novo Thiago Silva, para ser um baita zagueiro. Mas para ser um zagueiro de composição de elenco do Fluminense, eu acho que sim, ele tem capacidade. Aí eu vou entrar naquele discurso que nem é muito do meu feitio, a galera que acompanha mais aqui a Central sabe, mas para trazer um jogador como o Igor Rabelo, de fato, melhor dar algumas oportunidades ali pro Davi Schwindt. Tem dado conta do recado nesses jogos que ele entrou. Zagueiro de 21 anos, vale lembrar, né? Tinha contrato somente até o meio de 2025, mas lá para março, abril, se eu não me engano, não vou lembrar a data exata, mas no primeiro semestre desse ano, ele estendeu o seu vínculo com o Fluminense até o final de 2026. Quero continuar falando aqui da coletiva do Renato Gaúcho. Ele falou sobre algumas questões importantes para a torcida tricolor, como, por exemplo, a minutagem que o Lima vem recebendo nos jogos do Flu. Só antes de eu colocar aqui na tela a declaração do Renato, quero lembrar você e reforçar o pedido para deixar o joinha nesse vídeo. Se você está gostando desse vídeo aqui, está bem informado com Flusão, deixa o like, você não tem noção do quanto isso ajuda a fortalecer o nosso canal, para a gente seguir com esse trabalho aqui de trazer as informações do Flusão para você. Então vamos lá, a declaração do Renato Gaúcho foi perguntado sobre a minutagem que o Lima recebe. Se liga aí no que o treinador falou. Quanto o Lima é um jogador do grupo do Fluminense, ele vem jogando, vem entrando, de início, durante as partidas, tem nos ajudado bastante. O jogo estava muito pegado, infelizmente não tomamos aquele gol. E eu ia colocar também o Lute, ele ainda está conhecendo o grupo, está conhecendo os companheiros, está conhecendo as características, enfim, ele ainda precisa de um tempo de adaptação. Então por isso que eu vou soltando ele aos poucos, mas hoje o jogo estava muito pegado e de repente poderia faltar um ritmo a mais para ele e a gente já estava perdendo o meio para o Fortaleza. Então resolvi colocar o Lima, que é um jogador que está com ritmo de jogo. Tá aí então o Renato explicando a utilização do Lima. É um cara que vem sendo, né, bastante questionado pela torcida, você tem pegado bastante no pé dele e sinceramente pelo 2025 que o Lima vem fazendo, tá merecendo, tá? Tá merecendo essa crítica da torcida sim.
O ano que ele faz em 2025 é tenebroso. O Lima era um cara muito útil em 2023, em 2024 foi uma peça importante desse time do Fluminense. É um jogador que eu, particularmente, sempre gostei, sempre falei bem do Lima aqui. Mas essa temporada do Lima tá realmente muito abaixo, tem sido um jogador irritante de ver em campo. Às vezes ele me parece também não estar 100% fisicamente, ele tá com uma barriguinha ali que, sei lá, né? Às vezes é o biotipo do jogador, mas isso tem me incomodado um pouco. E de barriga eu entendo, né? De barriga eu posso falar. Brincadeiras à parte, assim, não tenho gostado do 2025 do Lima, não sei o que tá acontecendo, porque era um cara que era útil. E a torcida tem pegado no pé. Mas sobre essa declaração específica, a explicação do Renato do porquê utilizou o Lima nesse jogo agora contra o Fortaleza, eu concordei com o Renato, tá? Concordei com a explicação dele. Por quê? Porque, de fato, assim, o Lima é um cara que, bem ou mal, já jogou de volante com o Diniz, com o Mano Menezes também, então na questão de recomposição no meio campo ele vai ter uma noção maior do que o Lúcio Acosta, por exemplo, ou até mesmo o Lescano. E a gente estava precisando fortalecer o meio ali nesse jogo. A questão da adaptação que ele fala pro Lúcio Acosta, eu acho que é uma questão válida, embora pro Lúcio Acosta a minha paciência com a adaptação seja menor do que Lescano, como foi com o Bernal, com o Lavega, porque é um jogador de 31 anos que o Fluminense gastou uma grana para chegar e jogar. Mas beleza, tá chegando agora, tá conhecendo o elenco e tudo mais. Eu acho que nessa partida em específica fez sentido para mim a explicação do Renato de colocar o Lima. Mas reforço aqui, é um jogador que vem muito mal na temporada, vem incomodando bastante a torcida tricolor com as suas atuações muito abaixo. E nesse jogo de ontem, o Paulo Henrique Ganso foi titular, né? Voltou a ser titular e foi o jogo que ele teve maior minutagem desde maio com a camisa do Fluminense. O Renato Gaúcho falou um pouquinho sobre o aproveitamento do nosso camisa 10. Não penso ele nem como titular, nem como jogador de segundo tempo. Ele faz parte do grupo do Fluminense, ele é um gênio. Mas tem jogos e jogos, não só para ele, como para os outros. Você vê que eu mudo bastante o time, dependendo do que a gente precisa, dependendo do adversário, dependendo onde a gente vai jogar. Hoje ele estava jogando bem, aí eu tive que fazer uma substituição porque nós estávamos perdendo o meio e eu tinha mais somente aquela parada, entendeu? E o Cano havia sentido também. Procurei colocar um homem a mais no meio para ajudar também na marcação. Coloquei o Everaldo também pela bola aérea. Mas o Ganso, toda vez que eu preciso dele, ele tem entrado durante as partidas, ou começa as partidas, e tem ido muito bem. É um jogador fundamental para a gente. É um jogador de grupo. Eu não posso escalar não só o Ganso todos os jogos, como qualquer outro jogador. Então tenho feito esse revezamento. Tenho poupado alguns jogadores justamente pelo desgaste, e o desgaste tem sido muito grande, não quero ser repetitivo. E todo jogador que eu coloco em campo, ele tem dado conta do recado. É isso importante. Quando eu falo para vocês que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Então, independente de quem entrar em campo, tem que ter essa entrega aí do jeito que eles vêm tendo. Por isso que a gente vem conseguindo os resultados tanto no Brasileiro, como na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Tá aí então a explicação do Renato Gaúcho, de fato, né? Ele vem fazendo esse rodízio, dá pra perceber claramente que ele tem priorizado utilizar o Paulo Henrique Ganso em jogos no Maracanã, de preferência em jogos que a ideia seja que o Fluminense tenha mais posse de bola que o adversário. Na partida de ontem, ali no primeiro tempo, o Fortaleza teve mais posse de bola do que o Fluminense, por mais que o Fluminense estivesse à frente do placar, né? Então acho que o tiro saiu um pouco pela culatra. Mas é um jogador muito querido pela torcida, a torcida pede muito minutagem pro Paulo Henrique Ganso, e assim, por um lado eu entendo, né? A gente acabou de falar do Lima aqui, é um cara que tem jogado até mais do que o Ganso em termos de minutos, mas que não vem entrando bem, né? Então, naturalmente, a galera vai pedir Paulo Henrique Ganso, porque é um cara que a gente espera uma jogada diferente, uma jogada genial. O Renato definiu bem, né? O Paulo Henrique Ganso é um gênio, isso eu não discordo. Mas eu acho que hoje no futebol, só a genialidade não enche barriga. E o Paulo Henrique Ganso tá tendo, principalmente em 2025, muita dificuldade com questões de intensidade e tudo mais, questão de recomposição. Em 2024 ele faz um ano bom, consegue jogar, um dos principais nomes do Fluminense. Mas em 2025 tem todo um cenário, né? O Paulo Henrique Ganso no começo do ano tem o problema da miocardite, fica muito tempo parado e parado total, né? Não é parado porque tá lesionado, mas vai continuando fazendo algumas outras atividades. Não, é repouso absoluto que ele teve. Não tem pré-temporada, retorna, ele basicamente entra no ônibus com o ônibus em andamento, né? O ônibus em movimento. Então, isso complica um pouquinho a situação do Paulo Henrique Ganso. Eu entendo perfeitamente também a opção do Renato por utilizá-lo bem menos minutos do que vem utilizando, né? Do que se espera, vamos botar assim, que a torcida espera que o Paulo Henrique Ganso seja utilizado. Hoje, ao meu ver, tá, o Renato fala que não tem isso, que ele tem um grupo, né? Que ele não tem time titular nem time reserva, mas hoje, ao meu ver, o Paulo Henrique Ganso é sim reserva desse time do Fluminense, um jogador que
pode ser útil em circunstâncias específicas. Essa, claro, é a minha opinião, tá? Você está sempre convidado aqui nos comentários deixar a sua opinião, seja concordando comigo, seja discordando de mim. A gente gosta muito desse espaço de debate. Então, ó, deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E falando em comentário, deixa eu aproveitar rapidinho para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo o seu nome e de onde você acompanha o nosso canal. A gente se amarra em saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos Alberto, de São José de Ubá, para o Laerte, de Tuiutaba, Minas Gerais, para o Clóvis, de Irecê, na Bahia, para o Carlos Alberto, de São Luís do Maranhão, e para o Simão, de Alenquer, lá no Pará. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Se você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Outra situação que o Renato Gaúcho respondeu na coletiva de ontem foi sobre a minutagem do John Kennedy, a baixa minutagem que o John Kennedy vem tendo no elenco tricolor. Vale lembrar, né? Recentemente o Fluminense recusou uma proposta de compra do Shakhtar Donetsk pelo jogador. O John Kennedy não tinha interesse de ir para o futebol ucraniano. A nossa apuração aqui da Central é de que o Fluminense estava sim disposto a negociar o jogador, mas como ele não tinha interesse em ir, ninguém pode obrigar o jogador a assinar um contrato com nenhuma equipe, né? Ele tem contrato válido com o Fluminense, ele não quis ir, então a proposta foi recusada. Apesar disso, John Kennedy segue no elenco do Flu, o Fluminense pegou ele de volta lá do empréstimo junto ao Pachuca do México, mas ele vem ganhando poucos minutos, poucas oportunidades. Ontem o Germancano foi titular, o Everaldo é quem vem sendo titular do Fluminense. Ontem o Cano jogou e o John Kennedy sequer entrou no segundo tempo. O Renato Gaúcho foi perguntado sobre isso e respondeu o seguinte: o John Kennedy, ele faz parte do grupo do Fluminense também. O Everaldo vem jogando juntamente com o Cano, os dois vêm fazendo gols. Eu tenho falado com o Kennedy, mas é difícil, as situações é toda hora os jogos apertados. E a preferência hoje, por exemplo, pelo Everaldo, também pela bola aérea, né? O Everaldo é alto, ajuda bastante, tanto lá na frente como na parte defensiva. Gostaria de dar mais chances, mas tem que ser na hora certa. Não dá, eu tenho 5 substituições e eu muitas vezes prefiro esperar um pouco para ver o que está acontecendo no jogo. E todos os jogos têm sido difíceis, todos os jogos têm sido apertados. Então não dá para fazer mais do que 5 substituições. Mas é um jogador que tem toda a minha confiança. Tá então, Renato, falando sobre a situação do John Kennedy, assim, existe um argumento muito forte da galera que é mais pró-John Kennedy, que é o fato dele realmente não tá tendo oportunidade, não tá tendo sequência, difícil ele produzir alguma coisa, né? Praticamente não entrou em campo desde que retornou ao Flu. Realmente, eu vou querer que ele faça gol? Como? Se ele não tá nem em campo, né? Mas, por outro lado, tem essa questão, né? O Everaldo finalmente começou a chutar, começou a ser um cara mais produtivo ofensivamente. O Germancano voltou a fazer gol, né? Era uma crítica que eu particularmente tinha, que os números do Germancano eram inflados de gols, mas eram muitos gols contra times fracos, Campeonato Carioca. Agora voltou a meter gol no Brasileirão, meteu gol no Bahia, meteu gol agora no Fortaleza também. É isso que a gente espera do Germancano. E aí, com essa situação, de fato, fica difícil para aparecer essa minutagem pro John Kennedy. O Renato vem falando dessa dificuldade dos jogos, e aí tem essa questão, né? O John Kennedy é um cara que, ao meu ver, a grande qualidade dele é a finalização, ele finaliza muito bem, ele tem uma boa capacidade de fazer não é o pivô de receber a bola e achar o cara, mas receber ela de costas e conseguir girar para cima da marcação. O John Kennedy faz isso muito bem, e uma infiltração, né? E aí vão ter jogos em específicos que isso vai ser preciso e jogos que não. Para a partida de ontem eu entendo, essa questão da bola aérea acaba pesando muito a favor do Everaldo contra os outros dois. O Everaldo é mais alto, ele, por mais que não seja, né, o melhor cabeceador do mundo e tal, mas é um cara que consegue ser bastante útil nesse tipo de jogada. Então, principalmente defensivamente e ofensivamente, o Everaldo acaba sendo escolhido para entrar antes do John Kennedy. Vai ter tempo até o final da temporada para o John Kennedy ganhar as oportunidades dele também, embora eu, não escondo isso de ninguém, eu não teria trazido o John Kennedy de volta, teria buscado uma outra opção de camisa 9 no mercado da bola. E falando em mercado da bola, a gente tem uma atualização para trazer para vocês, uma apuração nossa aqui da Central Fluminense sobre uma outra situação de reforço do Flu no mercado. Ele era o principal alvo do Fluminense para substituir o John Arias, só que as negociações não avançaram tanto com o Atlético Nacional
e o Fluminense acabou indo por um plano B, que foi o Santiago Moreno. Santiago Moreno já foi contratado, oficializado, já está no bid, acabou não sendo relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Até o Renato falou sobre isso na coletiva, né? Mandou o jornalista estudar mais, que o cara não tinha treinado ainda e tudo mais. Mas o Santiago Moreno foi o contratado pelo Flu para jogar ali na ponta. Só que a gente já trouxe essa informação há alguns dias, né? A chegada do Santiago Moreno ao Fluminense não impede que o Flu faça um movimento para contratar o Marino Inestrosa do Atlético Nacional. Ainda existem conversas do tricolor com o clube colombiano pela liberação do atacante. O Inestrosa tem o desejo de jogar no Fluminense, isso está bem claro, só que o Atlético Nacional está fazendo jogo duro. A janela lá de transferência está fechada, até por isso não tem a menor chance mais do Kevin Serna ser envolvido na negociação, como era especulado, e o Nacional segue vivo na Copa Libertadores da América. Então isso tem feito o clube manter o jogo duro. A pedida do Atlético Nacional é de 8 milhões de dólares por 80% do jogador. O Fluminense acha esse valor alto, tem tentado negociar para conseguir vender por conseguir comprar o jogador por um valor menor. Só que o que acontece? Nesse momento, o Inestrosa começou a atrair interesse de clubes do futebol europeu. De acordo com a nossa apuração da Central Fluminense, clubes da Europa fizeram sondagens e um deles é o Benfica de Portugal. O Benfica fez uma consulta sobre a situação do jogador e sinalizou com a possibilidade de efetuar uma proposta oficial ao clube colombiano. O Benfica, a gente sabe, tem uma capacidade de investimento maior do que o Fluminense, então pode pagar esse valor que é pedido pelo Atlético Nacional para contratar o Inestrosa. É uma política muito forte dos clubes portugueses como um todo, mas sobretudo Benfica, Porto e um pouco menos o Sporting também, de contratar jovens jogadores aqui da América do Sul para terminar de lapidar e revender lá no futebol europeu. Então Benfica, entendendo que o Marino Inestrosa, alvo do Fluminense, pode ser uma dessas opções, e fez uma sondagem, pode muito em breve fazer, sinalizou que vai fazer uma proposta oficial pelo colombiano. Então ficou um pouquinho mais difícil a situação do Fluminense nessa negociação, mas o tricolor ainda não saiu do negócio, ainda não descartou. Mesmo com a chegada do Santiago Moreno, existe a possibilidade do Fluminense ainda efetuar a compra do Marino Inestrosa do Atlético Nacional. Tá certo, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Te convido agora a deixar um comentário. Marino Inestrosa seria um bom reforço para o Fluminense? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.